Hoje nós vamos falar medida de tendência central. Medida de tendência central. Então, os dados em gráfico são melhores para visualizar. Porém, eu preciso organizar os dados dentro de uma tabela, né, que a gente chama de tabela de frequência, ou uma distribuição de frequência, para que eu possa trabalhar com os dados depois. Quando eu coloco ele no gráfico, eu não vou conseguir simplesmente trabalhar como eu gostaria, porque ele me limita a alguns pontos para eu fazer alguns cálculos com ele. E quando a gente vai fazer assim, olha, a gente vai fazer o cálculo das medidas de tendência central. Então, a gente tem uma ideia de que a gente está no centro, tá? Então, tudo ele está girando em torno desses dados. Por isso que ele tem o nome de central. Então, ele realmente está no centro. Eu vou estar, de uma certa forma, organizando toda a minha distribuição, todos os meus dados, ou toda a minha amostra, em função de um único valor. E esses valores são média, tá? Ou ele é a moda ou a mediana. Cada um desses dados, desses valores aqui, ele tem um significado, tá? Mas as três são medidas de tendência central, ou seja, todos eles eu consigo reunir toda a minha amostra nesses dados aqui. Esses dados aqui eles vão estar no centro da minha amostra. A gente vai fazer por etapas, a gente vai calcular a média, depois a gente vai calcular a moda, depois a mediana. A gente vai ver quais são os passos, o que eu preciso fazer para calcular cada um deles. Primeiro, quando eu tenho só minha amostra, eu vou organizar ela numa distribuição de frequência, que nós já aprendemos a fazer. Depois que eu organizei a minha distribuição de frequência, eu vou conseguir calcular a média, a moda, a mediana de forma fácil. Eu só não preciso, eu consigo fazer isso de uma forma simples quando eu tenho poucos valores, poucos dados. Tipo 4, 5, 6. Se eu tiver bastante dados na minha amostra, já fica inviável eu querer calcular sem fazer uma organização dos dados primeiro. Quando a gente faz aqui, vamos dizer assim, olha, para a gente poder estar trabalhando exatamente, calcular moda, calcular média, calcular mediana, eu tenho que, olha, N, ele vai ser os valores de uma variável, ele vai representar os valores de uma variável. Ou seja, quantos eu tenho? Qual que é o tamanho da minha amostra? Ou, sei lá, eu tenho 20 valores, então meu N é 20. X1, X2, X3 até Xn são exatamente como que nós vamos chamar as nossas variáveis, ou os nossos dados, tá? Porque eu vou pegar os dados dentro de uma única variável. Então, aqui ele vai me mostrar o que? Uma sequência de valores. Se eu falar assim, olha, o meu xi, ele é o primeiro, x1, aliás, ele é o primeiro valor da minha sequência. Xn, ele é o último valor, tá? Então, xn, ele é o último valor da minha sequência. E o meu xi, que eu coloquei aqui como xi, ele é o iésimo valor da minha sequência aqui de observações. Meu x1, x2, eu posso chamar ela de observações também. Ou conjunto de amostra, ou dados amostrais. Então, aqui, olha, se a gente pensar aqui no exemplo, é fornecido tempo em dias, despedindo em 5 autorias de uma empresa durante o final de um ano. 10, 13, 15, 23 e 9. Usando o símbolo matemático, a gente vai representar cada um deles. Então, o primeiro é 10. x1 é igual a 10, x2 é 13, x3 é 15, x4, 23, x5, 9. Então, aqui a gente tem só os valores. Então, aqui, se eu for observar aqui, vamos colocar isso aqui como somatória. Então, o que que eu tenho? x1, eu tenho ele x1, x2, x3, x4 mais x5, porque é uma somatória, eu estou somando. Então, aqui eu tenho 10, que é o meu x1, mais 13, que é o meu x2, mais 15 é o meu x3, mais 23 é o meu x4, mais 9, que é o meu x5. Então, qual que é o valor dessa somatória? Eu vou somar 10 mais 13, 23, mais 15, mais 23, mais 9, eu vou ter 70.
Então, a somatória dos meus valores vão ser 70. Vai me resultar em 70. A média, que é a primeira observação que a gente vai fazer. A média, nós vamos representar ela por x barra. O que é a média? A soma dos dados, todos eles dividido pela quantidade de dados. Ou seja, eu sei que N é o total de observações. E aí, quando eu falo a somatória dos dados, eu vou somar meu xi, onde meu i vai de 1 até n, que foi a somatória que nós fizemos anterior. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho x1 até x5, hora que eu fiz a somatória que ele deu 70, e o meu n é 5, né? Então, nesse caso, no exemplo anterior, eu tenho n igual a 5, e a somatória de xi me deu 70. Então, a média ele vai ser 70 dividido por 5. Quanto me dá 70 dividido por 5? Ele vai me dar 14. Então, essa somatória que a gente tem aqui dos dados, né, que é o meu numerador, eu vou obter como? Somando todos os elementos, ou todos os dados, ou todas as observações que eu tenho no meu conjunto, que eu chamei de amostra. E vou dividir por quê? Pela quantidade de elementos, ou quantidade de observações que eu tiver. Então, a média nesse caso, se a gente for parar aqui, olha, e ver aqui a definição dela, que ela, como centro de massa ou ponto de equilíbrio de um conjunto, tá? Então, ela é definida como centro de massa ou ponto de equilíbrio de um conjunto, onde, entre as principais médias, a gente destaca a aritmética, que é essa daqui. Então, a média aritmética, ela vai ser a somatória de xi dividido por n. Essa é a média aritmética, então essa é a principal. Temos outras formas de estar calculando a média, mas essa é a principal, a que nós mais usamos. Então, indo para a definição e o cálculo de forma geral aqui. Então, a gente tem que a média aritmética ela consiste em somar todos os valores da minha amostra e dividir pela quantidade de dados que eu tenho ou de observações. Então, se eu pegar a média, ela pode ser representada pela letra Mi ou X barra, ou ainda ME, que é como a gente representa a média. Isso a gente encontra essas formas de representação na literatura. De forma geral, eu tenho N, que é o tamanho da minha população ou amostra, o meu conjunto de dados. E aí eu tenho que a minha média, ela vai ser a somatória de xi para ir de 1 até n, dividido por n. Ah, mas eu só vou mudar a minha denotação de média. A forma como eu vou calcular vai ser igual. Então, eu vou ter Mi vai ser igual à somatória das todas as minhas observações, dividido pelo número de observações. X barra também é a somatória de todas as observações dividido pelo número de observações. Ah, se eu escrever lá como ME, vai ser também a somatória de todas as minhas observações sobre o número de observações, total de observações. É isso que a gente faz para estar calculando a média. Então, a média é isso que a gente faz. Então, a média é bem simplesinha para calcular. Se eu pegar aqui um exemplo, eu tenho um vendedor de calçados comissionado. Você recebeu os seguintes pagamentos no primeiro semestre do ano. Janeiro, 1.670. Fevereiro, 1.850. Março, 1.980. Abril, 2.010. Maio, 2.890. Junho, 2.230. Qual foi a média de salário do vendedor no primeiro semestre do ano? Bom, aqui podemos, se eu posso calcular aqui. Então, a minha média, eu tenho, olha, vai ser quem? A somatória do meu xi de 1 até n, dividido por n. Meu n é quanto? Eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, meu N é 6. Eu vou somar o salário dos 6 meses. Então, eu tenho lá 1.670 mais 1.850 mais 1.980 mais 2.010 mais 2.890 mais 2.230. E vou dividir por 6, porque eu tenho 6 meses, eu tenho 6 salários ali. Então, quanto deu o meu numerador aqui? Eu somando todos os salários, eu vou obter quanto? Somando 1.670 mais 1.850 mais 1.950 mais 2.010 mais 2.890 mais 2.230. Isso aqui vai me dar 12.630 dividido por 6, que é a quantidade de meses, que eu estou calculando a média. Então, a minha média aqui ele vai ficar em R$ 2.105. R$ 2.105. Então, a média de salário vai ser R$ 2.105. Então, o funcionário, ele conseguiu, como ele é comissionado, com as fazendas, ele conseguiu ter em 6 meses uma média de salário de R$ 2.105. Vantagens sobre a média, né? A média é afetada por todos os elementos do conjunto. Então, para o seu cálculo, é preciso somar todos eles. Como consequência, ela se altera a cada mudança dos elementos do conjunto. E ainda, os valores de extremo muito alto ou muito baixo tende a aumentá-la ou diminuí-la. Se eu tiver um valor muito alto no extremo, a média pode aumentar, ou se eu tiver um valor muito baixo, também ela pode diminuir. De forma significativa. Então, esse aumento, essa diminuição, ela pode acontecer de forma significativa. Se eu tiver todos os valores relativamente próximos, mas eu tiver um que se destaca muito alto ou muito baixinho, a minha média pode sofrer uma alteração ali dentro. Uma alteração significativa, tá? Porque eu estou fazendo uma somatória de todas elas, e todos os valores, e dividindo pelo total de valores. Então, quando eu somo todos os valores, se eles tiverem valores próximos, a gente vai ver que a média ela pode até coincidir com algum valor da minha observação, ou ele vai estar entre esses valores próximos ali, o que está no centro. Caso eu tenha um que se destaca muito para alto ou para baixo, o que acontece? Eu vou ter um destaque diferenciado. A minha média vai ter uma alteração significativa correlacionada a essa observação, que ele está no valor bem alto ou no valor bem baixo. Então, vamos lá. Vamos fazer agora alguns exemplos aqui. 2 só para a gente calcular a média. Exemplos ali para a gente estar calculando a nossa média. Então, nesse primeiro exemplo aqui, são tudo coisinha simplesinha, tá? A gente está só pegando para vocês entenderem como funciona a média. Exemplo, sendo 30, 32, 44, 82, 97 os dados de uma amostra qualquer. Vamos calcular a sua média. Então, a sua média aqui, ela vai ser, vamos colocar aqui na frente, eu vou somar 30 mais 32, mais 44, mais 82, mais 97, e vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter quem aqui? 30 mais 32, mais 44, mais 82, mais 97. Eu vou ter 285 dividido por 5. Vai me dar 57 de média. Então, no segundo caso aqui, olha, se qualquer dado for afetado por alguma mudança, a média também é afetada. Ou seja, se eu colocar um extremo muito baixo ou muito alto, eu posso afetar a minha média. Se eu olhar aqui, olha, 30, 32, 44, 82, 97, não são tão exagerada a distância entre um e outro. E eu tenho aqui, olha, mais ou menos em torno do meio.
Então, ela tá ali, ó, no meio, certinho, bonitinho. A gente consegue visualmente enxergar isso. Nesse outro exemplo aqui, olha, eu coloquei 2, que é um alto baixo, perto de 32, 44, 87, 82, 97. O que acontece com relação à minha média? Eu vou estar somando, olha, 2 mais 32 mais 44 mais 82 mais 97 e dividido por quanto? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho lá 2 mais 32 mais 44 mais 82 mais 97. Eu vou ter 257 dividido por 5. Eu vou ter 51,4. Ah, mas ele vai estar aqui também perto. Sim, ele vai estar dentro, ele vai estar nesse intervalo de 2 a 97, que é onde que a média tem que estar, que ela vai estar centralizando os dados. Mas olha, com a diferença de 30 para 2, eu já tenho uma queda também na minha média. E se eu colocar o último aqui, em vez de 97, colocar 250, ele vai aumentar a minha média. Ou seja, ela diminui ou ela aumenta gradativamente conforme for as minhas observações. Nesse caso aqui, a minha média, que eu vou chamar de x barra, vai ser 30 mais 32 mais 44 mais 82 mais 250 dividido por 5 também, né? Porque eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, nesse caso, eu tenho 30 mais 32 mais 44 mais 82 mais 250. Eu vou ter 438 dividido por 5. Eu vou ter 87,6. Então, você viu que aumentou, né, gradativamente conforme o aumento da última observação. Sempre ele vai estar no meio das minhas observações. Não tem como ele sair, porque eu estou calculando a média desses valores. Então, ele tem que estar ali dentro, ele tem que pertencer a esse intervalo de observações. Não necessariamente ele vai coincidir com uma observação, mas ele vai estar reunindo todas elas para a média. E aí, o que eu faço? A minha média ela tem que participar, ela tem que fazer parte desse intervalo, de 30 a 250. Ela não vai ser nem menor que 30, nem maior que 250. Se isso acontecer, pode olhar que eu já fiz uma caquinha. Ela vai estar sempre dentro do intervalo. Imagina, aqui eu tenho distribuição, a média aritmética, em tabela de distribuição de frequência. Lembrando que eu sempre preciso organizar meus dados dentro de uma tabela, porque normalmente eu não vou ter algo simplesinho como a gente fez a dia anterior. Simples que eu quero dizer é ter 5, 6 observações. Na prática, nós sempre temos bastante observações, tá? E quando a gente tem bastante observações, muitas delas se coincidem. E quando elas se coincidem, a gente chama a média de média ponderada, porque eu tenho várias formas. Eu vou estar reunindo os meus dados em uma distribuição de frequência. E depois, quando eu tenho uma distribuição de frequência, nós vamos calcular, nós vamos contar e encontrar a frequência absoluta. Então, essa frequência absoluta, ela faz o quê? Ela faz a contagem das observações repetidas. Então, se ela está como repetida, eu não preciso ficar contando 10 vezes. Eu pego a minha observação e multiplico por esses 10, que é o que a gente chama de peso das minhas observações ou dos meus dados, tá? E isso a gente usa muito quando eu tenho uma distribuição de frequência em tabela de distribuição. Quando eu tenho uma distribuição de frequência, a gente vai usar a média ponderada em praticamente todas as vezes, tá? Então, como que a minha média vai estar?
Como vai ser? X barra, ela vai ser a somatória das minhas observações, só que as minhas observações ela vai estar multiplicada pela sua frequência absoluta. Depois eu faço a somatória, aí eu divido por N. Primeiro, vamos fazer quando meus dados não estão em intervalo de classe. Eu não agrupei eles ainda, intervalo de classe. Eu agrupei eles sem intervalo de classe. Então, aqui eu tenho uma distribuição de frequência, onde eu tenho a minha observação xi, e aqui eu tenho a distribuição de frequência. Então, aqui o que a gente tem? Observação, nessa coluna, os meus xi, nessa coluna, minha frequência absoluta. A minha média aritmética, ela vai ser a somatória do meu FI vezes XI, para o meu I de 1 até N, dividido por N. O que eu preciso fazer? Calcular essa multiplicação primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma coluna a mais agora na minha distribuição de frequência e vou estar multiplicando. Então, aqui, olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação, olha, linha por linha. Linha por linha, eu vou multiplicar. Para quê? Para chegar no resultado da terceira coluna. Então, eu vou fazer 10 vezes 6. Aqui eu tenho 10 vezes 6, eu vou ter 60. Eu vou ter 2 vezes 12, vai me dar 24. Lembrando que aqui eu estou multiplicando. 5 vezes 22, eu tenho 110. 8 vezes 24, eu tenho 192. 8 vezes 25, eu tenho 200. E 3 vezes 35, eu tenho 105. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Eu vou somar 60 mais 24, mais 110, mais 192, mais 200, mais 105, eu vou ter 691. Minha média vai ser quem? Essa somatória que eu acabei de fazer aqui, que vai ser 691, dividido pelo total que eu já tinha calculado aqui, 32. Então, a minha média vai ser 21,594. Então, eu posso considerar que minha média, olha, é 21,594. 21,594. Para o exemplo 2. Então, nesse exemplo 2, seja X o número de defeitos por peça produzida em um lote de 16 peças que está na tabela. Então, meu N aqui eu já sei que é 16, tá? Já foi dado. Eu tenho os defeitos contados foi 0, 1, 2 e 3. E o meu FI é exatamente quantas peças defeituosas foram encontradas em cada observação. Então, eu tenho 6 peças sem defeito, 4 peças com defeito, 5 peças com 2 defeitos e 1 peça com 3 defeitos. Lembrando que a média, ela eu tenho que fazer a multiplicação, né? Aqui no caso, eu vou estar calculando, vou estar trabalhando a média ponderada, que ela vai ser xi vezes fi, para o meu i de 1 até n, dividido por n. Então, primeiro, eu vou fazer essa multiplicação aqui, que é o que eu coloquei aqui na tabelinha, assim, para a gente continuar. Então, 6 vezes 0, eu vou ter 0. 4 vezes 1, eu tenho 4. 5 vezes 2, eu tenho 10. E 1 vezes 3, eu tenho 3. Somando tudo, eu vou ter 0 mais 4, eu tenho 4. 4 mais 10, eu tenho 14. 14 mais 3, eu tenho 17. Então, a minha média aqui vai ser quem? 17 dividido por 16. 17 dividido por 16, eu tenho 1,063. Então, a média
que a gente tem ali de defeitos por peça é de 1,063. Quando não temos acesso ao rol de amostra, mas temos a tabela com os dados determinados em intervalo. Nós vimos até agora, eu tenho o rol de informações ou de observações, nós vimos uma distribuição de frequência sem dados agrupados. E agora, nesse caso aqui, é quando nós temos a nossa amostra dado por uma distribuição de frequência, onde nós temos os intervalo de observações. O que eu preciso fazer? Nesse caso, eu preciso calcular o ponto que eu vou estar considerando como xi. Esse ponto que eu considerar como xi, ele vai ser o ponto médio, ou seja, a média de cada intervalo. Eu vou estar resumindo cada intervalo em um único ponto, que eu posso chamar ele de xi ou mi, ou seja, o ponto médio do intervalo i. Xi, ele vai ser a observação do ponto i, ou mi. Ele sempre vai ser o ponto médio de cada intervalo. Como que a gente calcula esse ponto médio ali? Ele vai ser o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, eu tenho, lembrando que o nosso intervalo, ele tem limite superior e inferior. É o que eu enxergo do meu intervalo. Eu vou somar esses limites e dividir por 2. Eu tenho duas observações no intervalo, eu somo as duas e divido por 2. É como se eu estivesse calculando a minha média do intervalo. Eu vou fazer isso para cada intervalo, todos. Aí eu tenho meu xi. Aí eu posso multiplicar ele pela frequência, para depois eu poder calcular a média. Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho, a minha média sempre vai ser igual, tá? Fi vezes xi, lembrando que o meu mi aqui, ele é igual a xi, tá? Que é o ponto médio de cada intervalo. Eu tenho número de classe, aqui é número de classe. Então, eu tenho a classe 1, a classe 2, a classe 3, a classe 4, a classe 5. Aqui, lembrando que as minhas classes, elas são fechada no limite inferior, aberta no limite superior. Eu fecho a última para dizer o que? O 10 está incluso. Provavelmente, esse 10 aqui, ele é aquela observação, a última observação que eu tenho, que ela tem que ser inclusa nos meus intervalos. Eu não posso deixar nenhuma fora na minha contagem. Eu tenho minha frequência absoluta, que aqui eu posso chamar ele também de Fi minúsculo, tá? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Achar o ponto médio de cada classe. Ou seja, eu vou somar os extremos e dividir por 2. Então, eu tenho aqui, olha, 0 mais 2 dividido por 2, eu tenho 1. No segundo, eu tenho 2 mais 4 dividido por 2. Então, 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 eu tenho 3. Então, são meus pontos médios. Eu tenho 4 mais 6. Na terceira classe, eu tenho 4 mais 6 dividido por 2. Eu tenho 10 dividido por 2, eu tenho 5. Na quarta classe, eu tenho 6 mais 8 dividido por 2. Eu tenho 14 dividido por 2, eu tenho 7. E na última classe, na quinta classe, eu tenho 8 mais 10 dividido por 2. Eu tenho 18 dividido por 2, eu tenho 9. Então, esses aqui, olha, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, que vai ser o meu xi. Então, ó, nesse caso aqui, a gente vai multiplicar a coluna da frequência pela coluna do ponto médio, ou seja, meu xi. Então, eu vou ter 2 vezes 1, colocando o primeiro para vocês enxergarem, eu vou ter 2. 5 vezes 3, eu tenho 15. 6 vezes 3, eu tenho 30. 6 vezes 5, eu tenho 30. 11 vezes 7, eu tenho 77. E 16 vezes 9, eu tenho 144.
Preciso da somatória para calcular a média. Então, 2 mais 15 mais 30 mais 77 mais 144. Eu vou ter 268. Para calcular a média, eu vou fazer 268 dividido pelo total de observações. Total de observações eu tenho na somatória da minha frequência relativa, ou seja, eu tenho 40. Nunca vou dividir pelo número de classes. Eu tenho 5 classes, mas eu não uso ele para fazer a divisão. A divisão é sempre pelo total de observações, somatória da frequência absoluta. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 268 dividido por 40, eu vou ter 6,70. Um outro ponto que a gente pode aproveitar a nossa distribuição de frequência aqui é calcular a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Eu vou estar sempre somando com a frequência que vem a seguir. A primeira frequência absoluta com a frequência acumulada, eles coincidem. Então, eu tenho 2. Depois, eu vou fazer 2 mais 5, que é a segunda frequência acumulada. 2 mais 5, eu vou ter 7. 7, depois eu vou somar com a terceira. 7 mais 6, porque a terceira está aqui. Eu vou ter 13. 13 mais 11, eu vou ter 24. 13 mais 11, 24. 24 mais 16 é igual a 40. A última sempre vai coincidir com o meu total. A primeira frequência acumulada, ela vai coincidir com a primeira frequência absoluta. E a última frequência acumulada sempre tem que coincidir com o meu total. Se não fez, se não aconteceu, eu fiz caquinho, eu fiz alguma conta errada no meio do caminho. Esse terceiro exemplo. Eu tenho X é idade em anos, tá? De um grupo de pessoas com 30 anos ou mais. Então, ele começa no 30 e vai para o 78, a gente lê na tabela. Então, eu quero que você a gente calcule a média. Eu tenho 6 classes. Lembrando que aqui eu tenho o número de classe. Eu tenho as intervalos que contêm as idades de 30 a 38, de 38 a 46 e até a última que é de 70 a 78. Eu tenho a frequência absoluta de cada classe. Então, eu sei que em cada classe, quantas pessoas que estão ali dentro, que faz parte desse grupinho. O que eu preciso calcular agora? Eu preciso calcular o meu XI, ou seja, o meu ponto médio de cada classe. Porque lembrando que a minha média, ela vai ser o meu FI vezes MI de I, indo de 1 até N, dividido por N. Né? Então, eu preciso achar meu MI, ou seja, o ponto médio de cada classe, para que eu possa multiplicar pela frequência para poder calcular a média. Então, eu vou ter, olha, na primeira, 30 mais 38 dividido por 2. Eu vou ter 34. Na segunda, eu tenho 38 mais 46 dividido por 2. Ele vai me resultar em 42. Na terceira classe, eu tenho 46 mais 54 dividido por 2. Ele vai ser 50. Na quarta classe, 54 mais 62 dividido por 2, eu vou obter 58. Na quinta classe, eu tenho 62 mais 70 dividido por 2, vai ser 66. Na última classe, eu tenho 70 mais 78
dividido por 2, eu vou obter 74. Tá? O que eu vou fazer agora? Pegar o 7 vezes o 34, eu vou pegar o 9 vezes o 42 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer linha por linha, né? 7 vezes 34, que vai ser 238. Eu vou fazer 9 vezes 42, que vai ser 378. Eu tenho 4 vezes 50, que vai ser 200. Eu tenho 6 vezes 58, que é 348. Eu tenho 5 vezes 66, que vai ser 330. E eu tenho a última classe, 3 vezes 74, que vai ser 222. Somando 238 mais 378 mais 200 mais 348 mais 330 e mais 222, eu vou ter 1.716. Então, a minha média vai ser 1.716 dividido pelo total, ou seja, somatória da minha frequência absoluta, que é 34, que foram as 34 pessoas. A média aqui vai ser de 50,47. Vamos trabalhando agora a média ponderada. Nós já fizemos a média ponderada utilizando a distribuição de frequência. Se eu não tiver distribuição de frequência, eu tenho lá N valores ou N observações, eu vou somar todos os produtos e cada um deles eu vou multiplicar pelo seu respectivo peso. Tá? E vou dividir pela somatória dos pesos, que é o que nós estávamos fazendo até agora. Então, eu tenho lá o meu XI vezes o meu PI, que é o peso 1, X2 vezes o peso 2, assim até chegar ao final, P1, P2 até PN. Nesse caso aqui, eu só teria o quê? Uma questão de contagem se eu não tiver a distribuição de frequência. Então, se eu olhar aqui esse exercício, um professor de análise estatística precisa calcular a média das notas dos alunos, sabendo que as duas primeiras provas têm peso 1 e foram 4,9 e 8,1. A terceira tem peso 2 e foi 5,5. E a última peso 3 e foi 5,8. Se o aluno tiver média abaixo de 6, deverá fazer o exame. O aluno deverá ou não fazer o exame. É média ponderada que nós já aprendemos. Só que nós aprendemos a média ponderada numa distribuição de frequência. E quando ela está fora da distribuição de frequência? Então, as duas primeiras notas, que foi 4,9 peso 1, vou multiplicar por 1, mais 8,1, vou multiplicar por 1. A terceira nota, 5,5, tem peso 2. E a última nota, que foi 5,8, tem peso 3. Eu vou dividir pela somatória dos pesos. Peso 1, mais peso 1 das duas primeiras, mais peso 2 da terceira nota e mais peso 3 da última nota. Então, aqui eu vou ter 4,9 mais 8,1 mais 5,5 vezes 2, eu vou ter 11, mais 5,8 vezes 3, eu vou ter 17,4. Dividido por quanto? Por 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 3, 7. Então, aqui eu tenho 4,9 mais 8,1 mais 11 mais 17,4. Eu vou ter 41,1 dividido por 7.
eu tenho 5,9. 5, tá? 9 é menor que 6, ou seja, o aluno deverá fazer exame. Então, logo, o aluno Então, a média geométrica, que ela é representada por M com o G embaixo para dizer que é geométrica, tá? Índice G, ela é usada na área de finanças, tá? Na geometria plana ou espacial. O valor da média geométrica é sempre menor ou igual à média aritmética. Ele sempre vai ser menor ou igual. O que eu tenho aqui? Como que ela é dada? Eu tenho a raiz enésima, tá? Aqui eu tenho esse símbolo aqui é de produtório. Ou seja, eu estou fazendo produto de todas as observações. E vou tirar a raiz enésima. Então, se eu tiver 5 observações, eu vou multiplicar as 5 observações e vou extrair raiz quinta dessas observações. Dessa multiplicação. Lembrando que quando eu coloco ali um valor de produtório, eu estou multiplicando. Então, eu tenho um produto dessas observações, tá? Então, como assim? Olha, vamos fazer esse exercício aqui. O salário de Marcos era R$ 1.000 em dezembro. Em janeiro teve um aumento de 15% no seu salário, fevereiro 10% e em março teve um aumento de 19%. Qual a média geométrica desse aumento? Então, o que acontece aqui? Eu tenho 1, 2, 3 observações. Eu tenho janeiro, fevereiro e março. Em janeiro, quando eu tenho lá um aumento de 15%, como eu quero a média de aumento, né? O que eu tenho? No primeiro caso, tenho lá janeiro. Eu tive um aumento de 15%. Então, eu tenho o todo mais o 15%. Quando eu quero calcular o aumento, né? Eu sempre vou fazer assim. 1 mais I, onde I é a taxa de aumento. Então, o meu I é o todo, que no caso é R$ 1.000. Então, eu vou ter em janeiro 1,15. Depois eu tenho fevereiro, que ele foi 10%, então eu tenho 1,10. E março teve 19, então vai ficar 1,19, ok? Então, aqui eu tenho os meus aumentos. A média geométrica vai ser a raiz cúbica da multiplicação desses valores. Então, eu tenho que, olha, 1,15 vezes 1,10 vezes 1,19. A minha multiplicação vai ser 1,15 vezes 1,10 vezes 1,19. Então, aqui eu vou ter a raiz cúbica de 1,5053,5, tá? Então, a minha raiz cúbica de 1,5053,5 vai ser 1,14,6073566, que eu posso falar que é aproximadamente 1,1461. Ou, tá? Se eu quiser ainda considerar duas casas decimais, 1,1461.
15, aproximadamente. Média harmônica. A média harmônica ela é utilizada quando precisamos calcular a média de valores inversamente proporcionais. E aí a gente utiliza essa formulinha. Então, eu tenho n dividido por 1 dividido pela observação, mais 1 dividido pela segunda observação. E assim vai. Ou seja, eu estou fazendo meus valores inversamente proporcional. Então, isso daqui é exatamente quando a gente fala inversamente proporcional, eu tenho tá aqui, ó. E aí a média a gente calcula o n dividido por essa somatória. Então, sempre quando os meus valores, as minhas observações são inversamente proporcional, eu vou estar utilizando essa equaçãozinha aqui, ou essa forma de calcular a média, que é a média harmônica. O exercício. Um veículo faz a metade de um trajeto qualquer a uma velocidade a 80 km por hora e a outra metade a uma velocidade a 60 km por hora. Qual foi a média, qual foi a velocidade média do veículo do trajeto inteiro? Tá? Então, eu quero que algo que seja do trajeto todo. Só que eu tenho dois trajetos com velocidades diferentes, então elas não são proporcionais, essas são inversamente proporcional essas velocidades. Eu preciso saber quem é meu n, que no caso são 80 e 60, então são minhas duas observações. O meu x1 é 80, o meu x2 é 60. Então, a velocidade média vai ser meu n, que é 2, dividido por 1, dividido por x1, que é 80, mais 1 dividido por x2, que é 60. Aqui existem várias formas da gente estar fazendo. Eu posso estar utilizando decimal ou eu posso fazer o MMC. Então, eu vou ter 2 aqui. Se eu utilizar o MMC, eu vou estar fazendo 80 vezes 60, tá? Eu já posso utilizar isso direto, que ele vai me dar ou eu vou lá fatorar os valores, tá? Eu posso fazer isso, posso fazer essa parte. Então, aqui, a hora que eu fizer, aqui é um truquezinho para fazer rápido esse mínimo múltiplo comum. Ou eu vou lá e fatoro, uso exatamente como vocês aprenderam no ensino médio. Então, eu posso vir aqui, 80 vezes 60 dividido por 80, vai me sobrar 60, vezes 1, 60. 80 vezes 60 dividido por 60, vai sobrar 80. Vezes por 1, vai me dar 80. Então, aqui eu tenho 2 no numerador, eu tenho 60 mais 80. Então, eu vou ter 140 dividido por 80 vezes 60, vai dar 4.800. Nesse caso aqui, eu posso simplificar. Se eu simplificar por 20, eu posso simplificar numerador e denominador por 20. Então, eu vou dividir por 20. Ah, mas como que eu sei que é por 20? Eu posso ir dividindo ali por 2, por 2, por 2, até eu chegar no máximo que eu consigo dividir. Então, aqui eu vou ter 7.240. Vou fazer divisão de fração. Conservo a primeira, inverto a segunda. Então, eu vou ter 240 vezes 2, que vai ser 480, dividido por 7, vai me dar 68,57 quilômetros por hora. Ai, professora, eu não consigo entender como que chegou, eu consegui dividir 140 por 20. Então, se a gente fizer aqui, ó, no cantinho aqui, vamos lá aqui, olha. Eu acho que aqui dá para fazer.
140 se eu começar a dividir por 2. 140 dividido por 2, porque ele é par, então dá para dividir por 2. 70 dividido por 2, eu vou ter 35. Se eu dividir por 2, ele vai dar um número quebrado. Ah, mas se eu dividir 35 por 3, ele é possível? Também ele vai dar decimal. Se eu dividir 35 por 5, ele vai dar 7. Aqui, 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 5, que eu tenho 20. Então, eu consigo dividir 240. Ah, eu vou tentar dividir 240 por 20. Deu certo? Deu. Então, eu não preciso... 240 não, 4.800. Eu vou dividir por 20. Ah, deu 240. Ou seja, então eu consigo ficar aqui, olha, dividir 140 por 20 vai me dar 7. Então eu consigo simplificar. 4.800 eu dividir por 20 vai dar 240. Então eu consigo fazer essa simplificação também. O nome já diz, né? Quando a gente fala assim, moda, o que eu tenho? Eu tenho maior frequência, eu tenho a tendência de maior saída. Então, é aquele valor que sai mais vezes. Então, ele tem a maior frequência. Ah, se eu tenho os dados aqui, né? 10, 15, 18, 20, 20, 20 e 30. Quais são os valores que saem mais? Eu tenho aqui, olha, 10, 15, 18, 20 e 30. Se eu chamar isso aqui de meu XI, a minha frequência de cada um, eu tenho 10, ele aparece uma vez, 15 ele aparece uma vez, 18 ele aparece uma vez, o 20 ele aparece uma, duas, três vezes, e o 30 ele aparece uma vez. Ou seja, quem está aparecendo mais vezes? É o 20. Então, a minha moda aqui é 20. Não é a frequência, sim a observação. A moda a gente vai representar por MO, tá? Então, ela vai ser a frequência, a observação que tem maior frequência. Ah, mas se aparecer 2 com a mesma frequência, 3 com a mesma frequência, aí ele tem um nome de bimodal, trimodal. Ah, e se aparecer não tiver nenhuma que destaca todas as observações com a mesma frequência, então ele vai ser chamado de amodal. Vamos colocar aqui uma observação. Se todos as observações tiverem a mesma frequência absoluta, as minhas observações, a minha amostra, ela é dita amodal. Ou seja, ela não apresenta moda. Tá? Então, aqui é a primeira observação. Segunda, se eu tiver duas observações com a mesma frequência, em destaque, eu tenho minha amostra é bimodal. Se eu tiver duas observações em destaque com a mesma frequência absoluta, a amostra se for 3 observações em destaque com a mesma frequência, então aí a amostra
ok? Então, é assim que a gente vai estar enxergando as nossas observações. Eu só vou enxergar bimodal, trimodal, quando eu não estou com os dados agrupados. Porque se ele estiver com os dados agrupados, todos esses valores vão cair na mesma classe, tá? E aí eu não vou estar enxergando. Então, definição: moda é o valor que ocorre com maior frequência dentro do meu conjunto de dados. Vai ser considerado moda é considerado moda a minha observação xi que possui a maior frequência absoluta. Eu não vou estar preocupada nem com a frequência relativa, nem com a frequência acumulada, sempre com a frequência absoluta. E eu vou denominar por MO. Se eu tiver os meus dados agrupados por classe, eu vou fazer um pouquinho diferente. Aí eu vou precisar utilizar uma equação, tá? Que ele vai me ajudar a eu calcular a classe. Primeiro eu vou saber qual é a classe da moda. Sabendo a classe da moda, eu consigo fazer o cálculo da minha moda. Ou pelo menos eu vou dizer, olha, entre esse conjunto que está nessa classe, esse daqui é considerado como moda. Tem como eu saber se é exatamente aquele valor? Não, porque já está resumido em classe. Então, aqui eu tenho a minha moda, ela é feita pelo limite inferior da classe da moda. A classe da moda é aquela classe que tem maior frequência absoluta. Tá? O meu H, ele é a amplitude do intervalo que tem a classe. O meu D1, ele é a diferença entre a frequência absoluta da classe da moda e da classe anterior à moda. O meu D2, ele é a diferença entre a frequência absoluta da classe que contém a moda e da classe posterior. Então, eu vou estar trabalhando com 3 classes. A classe que contém a moda, a anterior e a posterior. Então, é isso que a gente faz aqui dentro. A gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui para eu falar assim, olha, aqui eu tenho a minha moda. Nesse caso aqui, eu vou calcular a frequência acumulada, mas não tem necessidade. A frequência acumulada a gente vai precisar para a mediana. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho X o número de defeitos por peças produzida em um lote de 16 peças. Então, aqui a gente vai ter 0 observações com... Aliás, 6 peças com 0 defeito, 4 peças com defeito, 5 peças com 2 defeitos, 1 peça com 3 defeitos. Calculando a frequência acumulada, que é só para a gente treinar para calcular a mediana. Então, eu tenho 6, 6 mais 4 eu tenho 10, 10 mais 5 eu tenho 15, 15 mais 1 eu tenho 16. No caso aqui, a minha moda, lembrando que a minha frequência acumulada não influencia para eu calcular a minha frequência, aliás, a minha moda, eu vou estar olhando só a frequência absoluta. Eu vou olhar qual eu tenho a maior frequência absoluta aqui. Maior frequência absoluta entre 6, 4, 5 e 1 é o 6. Qual é a observação correspondente? É o 0. Então, a minha moda é o 0. Ou seja, maior destaque ali onde que eu tenho a maior frequência absoluta. Qual é a observação que tem a maior frequência absoluta, ele é considerado a moda. Ele é o que está em destaque. Eu tenho a idade em anos, né, de um grupo de 30 pessoas, que já está aqui na tabela, já foi tabelado em intervalo de classes. Eu quero calcular a moda. Só para a gente já ir treinando, vamos calcular a frequência acumulada. Então, eu tenho 7, 7 mais 9 eu tenho 16, 16 mais 4 eu tenho 20, 20 mais 6 eu tenho 26, 26 mais 5 eu tenho 31, 31 mais 3 eu tenho 34. Mas ele não vai influenciar muita coisa pra gente. No caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou identificar a que tem maior
frequência. Qual é a classe que tem maior frequência? Lembrando que a minha moda, ela é a observação de maior frequência absoluta. Se eu for trabalhar em classe, eu vou pegar sempre a classe que tem a maior frequência absoluta. Então, a maior, eu tenho 7, 9, 4, 6, 5 e 3. Maior é 9. Então, eu tenho a segunda classe. Então, a classe aqui eu vou colocar aqui no cantinho, que contém a moda. É a 2. Ou seja, de 38 a 46. Essa classe aqui, ó. Então, essa daqui tem a moda. Limite inferior. Lembrando aqui, olha, dessa equação aqui, tá? Eu preciso do limite inferior. Vou até escrever aqui ela quietinho, olha. A moda vai ser limite inferior dividido pelo meu mais, né? D1 vezes H, D1 mais D2. Então, aqui eu tenho meu limite inferior na classe da moda, é 38. O meu H, que é a amplitude da classe, vai ser 46 menos 38, que no caso ele é 8. O meu D1, ele vai ser a frequência da absoluta da classe, a diferença, menos a da classe anterior, que é 7. Então, aqui a anterior tá aqui, 7. 7, 9 menos 7, 2. O meu D2, ele é a diferença da frequência absoluta da classe da moda com a posterior. Então, vai ser 9 menos 4, que vai ser 5. Então, eu tenho, olha, meu limite inferior, meu D1, meu H, o meu D2. Agora é só calcular exatamente o valor. Então, minha moda vai ser 38 mais D1. O D1 é 2 vezes H. H é 8. Dividido por D1, que é 2, mais D2, que é 5. Então, vai ficar 38 mais 2 vezes 8 vai ser 16. 16 dividido, deixa eu colocar esse 5 aqui bonitinho para vocês não confundirem. 5 mais 2, 7. Então, vai ficar quanto aqui? Eu posso fazer direto, ou eu posso chegar e falar assim, olha, eu tenho 38 mais, eu posso fazer o mínimo múltiplo comum, eu posso dividir 16 por 7, que vai me dar 2,2857, tá? Arredondando com 4 casas. Então, 38 mais 2,2857, eu vou ter 40,2857. Se eu quiser arredondar, tá? Aquele aproximado, que já teve um arredondamento. Se eu quiser aproximar por 2 casas decimais, 2,29 anos, tá? Se eu não quiser arredondar com 2 casas, eu posso deixar que a minha moda é aproximadamente 40,2857 anos. Mediana é aquele valor que divide a observação exatamente ao meio. Então, se eu tiver aqui 10, 15, 18, 20, 20, 20 e 30. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observações.
Então, aqui, ó, eu tenho, nesse caso aqui, voltando, ele vai dividir a mediana, ela divide a observação em duas metades iguais. Então, ela vai dividir exatamente ao meio as minhas observações. Para isso, ela precisa estar em ordem crescente, tá? Então, aqui eu tenho, vamos colocar observações aqui. Para eu calcular a mediana, o rol de observações, tá? Necessita estar em ordem crescente ou decrescente. Se você colocar na ordem crescente ou você colocar na ordem crescente, não tem problema. Você vai conseguir dividir ele em 50%, 50%. Se n for ímpar, a mediana faz parte das observações. Se n for par, a minha mediana vai ser o meu xi mais xi mais 1 dividido por 2, onde esses valores aqui são os dois centrais. Xi e xi mais 1 são os dois valores centrais. Centrais. Então, a minha mediana, ela vai fazer isso aqui. Eu tenho o rol de observações. Eu vou estar 50% das observações de um lado e 50% do outro. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, eu tenho 10, 15, 18, 20, 20, 20 e 30. Então, eu tenho N7, N ímpar. Então, eu vou ter 50% aqui, 3, 50% do lado de cá. E esse daqui vai ser a minha mediana. Nós vamos indicar por MD. Então, aqui a gente tem a nossa mediana. E aqui, para a gente entrar pelas definições de mediana. Então, a mediana a gente vai indicar por ND. Sempre o valor central, ele vai ocupar a posição central das minhas observações. Então, para determinar, eu preciso ter o meu rol em ordem crescente, ou pode ser em ordem decrescente também. Não necessariamente tem que ser em ordem crescente. Se ele estiver em ordem decrescente, também eu posso trabalhar. Mas ele tem que estar ordenado em uma dessas duas situações, ou crescente ou decrescente. E aí a gente tem o quê? Que a mediana ela vai separar as observações em duas metades, onde numa metade tem 50% e na outra 50% das minhas observações. Sempre 50 e 50. E também ela é uma tendência central, é a última das nossas medidas de tendência central. Lembrando, como eu estou aqui, ele sempre vai ter em duas partes iguais, 50% de um lado, 50% do outro lado da mediana. 50% dos meus dados vão estar à esquerda, 50% dos meus dados vão estar à direita com relação à mediana. Quando a minha mediana, que eu já coloquei para vocês, né, n mais 1, ou seja, xi mais 1, eu vou saber aqui, olha, quando de uma forma geral, a gente pode trabalhar com uma regra bem prática ali para eu estar com relação ao tamanho da amostra. Quando meu N é par, esse valor não vai pertencer à minha mediana, ele vai estar na metade entre os dois valores centrais. Então, eu vou pegar N mais 1 dividido por 2, eu vou ter lá a minha posição central. Aqui eu já vou direto para a minha posição central. N mais 1 dividido por 2. Então, eu estou lá na metade das minhas observações. Se a gente fazer esse exemplozinho aqui, eu tenho as notas. Ele está em ordenado? Não está ordenado. Então, a gente precisa ordenar. Primeiro, eu vou fazer o ordenar, tá? Eu vou colocar ele em rol, que ele vai estar ordenado. Então, eu tenho, olha, 5, 5,5.
Depois do 5,5 ele vem o 7. Depois ele vem o 8. Depois o 8,5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Meu N aqui é ímpar. Porque o N é 5, o N é ímpar. N ímpar, eu vou ter exatamente aqui, olha. Central. Então, aqui eu tenho 50%. Aqui eu tenho os outros 50%. E aí, eu tenho que a minha mediana, ele vai ser exatamente 7. Ah, se eu quiser calcular pela posição, dá certo também? Dá certo também. E aí, ele vale para independente do meu valor de N, se é par ou se é ímpar. Então, se eu pensar aqui na posição, que é N mais 1 dividido por 2. Então, no caso aqui, eu tenho, qual que vai ser minha posição? Eu tenho 5, que é o meu N, mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é 6, dividido por 2 é igual a 3. Ou seja, terceira posição. Terceira posição. Aí eu vou lá, né? Vou procurar aqui, olha, primeira, segunda, terceira posição. Caiu no 7. Então, a minha mediana vai ser 7. Ela vai ser sempre a uma observação. Tá? No caso aqui, como é média, ou nota, na verdade, né? Então, vai ser a nota 7,